pessoas, eu sou Ana Carter e sejam muito bem-vindos ao Jornada Ilimitada. E nesse episódio eu vou contar pra vocês uma história muito interessante, ou pelo menos eu acho que vocês vão achar interessante, que é sobre a história de como eu, que sempre fui uma menina de classe média, uma garota bem mediana na escola, eu quase reprovei milhares de vezes no ensino médio por causa do inglês, consegui sair de Brasília e hoje eu moro nos Estados Unidos e tenho uma empresa que é avaliada em quase $1 milhão. A personagem da história de hoje sou eu mesma, porque eu tava pensando que muitas pessoas podem ouvir o podcast, ou pessoas que me conhecem hoje, ou pessoas que me conhecem no passado, mas não sabem a minha história toda, e vocês devem se perguntar por que você está fazendo isso agora, por que você vai contar histórias, o que você deve ter para contar. Então, acho que nada mais justo do que começar com esse projeto contando a minha própria história, para vocês poderem me conhecer, e a partir daqui, vocês podem me falar se existe alguma parte dessa história que te chamou mais atenção, você quer saber mais detalhes, porque eu dei só uma pincelada em toda essa jornada da minha própria vida, e é por isso também que eu pensei em dar um nome de Jornada Ilimitada, porque eu acho que o que eu já vivi até hoje tem sido uma jornada bem surreal, e eu também quero acrescentar com a jornada de vocês também, por isso que eu decidi chamar de Jornada Ilimitada, porque eu acho que a vida não tem limites, né, então pra que a gente vai se limitar? Gente, essa história começa com essa personagem que se chama Ana, e essa personagem chamada Ana, ela cresceu ela teve uma vida muito normal, né, eu sempre tive uma vida muito mediana, muito comum, assim, pais separados. A gente nunca teve muita coisa em casa, tudo que a gente teve sempre foi muito sofrido, foi muito suado. Eu nunca pude fazer viagens para os Estados Unidos, eu nunca sonhei até em sair do país, porque era uma coisa tão fora da minha realidade. A maioria da minha família mora numa cidade perto de Brasília também, então assim, os finais de semana e tal, eu sempre passei ali viagens próximas de carro, ou tenho família minha também que mora no Mato Grosso, então assim, boa parte da minha infância foi viajando 15 horas de ônibus, me enfiando no meio da Chavante, no meio do nada, indas e vindas várias vezes pro interiorzão assim do Brasil. Eu também nunca tive muita perspectiva do que eu queria fazer na vida, e que pra mim foi até um problema também, né, porque quando você vai chegando assim no ensino médio, todo mundo já fala, eu quero ser advogado, eu quero fazer isso, e eu ficava assim, gente, eu não faço ideia do que eu quero fazer na vida, eu não faço ideia. Eu sei que eu não quero ser funcionária pública, isso eu tenho certeza. Eu nunca quis ser funcionária pública. Se você não é de Brasília, talvez você não tenha tido isso na sua vida. Porém, em Brasília, a vida é a seguinte, você nasce, cresce, passa pelo ensino médio, entra na faculdade Universidade de Brasília, né, na UNB, que é uma universidade federal, que é muito boa. De lá, você, antes de se formar, você passa no concurso público, ganha muito dinheiro por mês, e assim você casa e fica com isso aí pelo resto da sua vida. Talvez vai comprar um apartamento ou não, e pelo resto da sua vida você vai procurar qual outro concurso você pode fazer e tudo mais. E não tem problema com esse planejamento de vida. Porém, esse planejamento não conta assim com sonhos, o que você pode fazer, o que você quer fazer, no que você é melhor fazendo, né? Isso pra mim sempre me incomodou um pouco, assim, sabe? 40 anos de estabilidade financeira, estabilidade. E eu sentia, assim, dentro do meu coração, eu falava, gente, isso não é pra mim, esse plano parece ser muito legal, mas não é pra mim. Eu sempre estudei em escola pública minha vida toda, porque minha mãe não tinha condição de pagar uma escola particular pra gente. Até que entre a 7ª e 8ª série, a escola estava em greve durante muitos meses. E minha mãe falou, não tem como ficar esperando a escola voltar. Já era abril, eu acho. Então, a gente já estava perdendo quase o primeiro semestre inteiro. E aí, a gente conseguiu na época, eu não lembro o nome, gente, eu juro. Era uma ajuda do governo para pessoas que fossem de escolas públicas conseguirem estudar em escolas particulares. A vida sempre foi muito apertada, né? Tipo, visitar a Disney nunca nem fez parte dos meus planos, porque era uma coisa muito fora da minha realidade. E eu lembro, assim, que foi muito engraçado, que eu sempre detestei aula de inglês. Sempre. Eu lembro, na escola, eu pensava assim, por que eu tenho que aprender inglês? Se alguém vier falar inglês aqui, eles que aprendam português, se eles vierem visitar meu país. Eu não vou sair, eu não vou morar fora. Pra que eu vou aprender a falar inglês? Que besteira, que perda de tempo. E eu lembro que, assim, não cabia na minha cabeça aprender outra língua, era uma coisa muito surreal, assim. Eu tenho que lembrar vocês, né, que eu tenho mais de 30 anos, então na minha época não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, então assim, eu não tinha conceito e ideia nenhuma de morar fora do país.
Não fazia parte da minha realidade mesmo. Mas assim, eu sou muito grata ao meu professor de inglês, porque como ele me reprovava, e eu acho que eu era a única aluna da escola que reprovava em inglês, porque em escola particular muitos dos alunos fazem um curso à tarde, né, de inglês e tal. Eu nunca tive dinheiro, então é isso. Então eu acho que eu era a única aluna que quase reprovava em inglês todo santo ano. Mas a minha sorte, até hoje eu lembro desse professor Daniel. Daniel, se você estiver ouvindo isso, muito obrigada a você. Que ele me reprovava e eu era a única pessoa na sala de recuperação, então eu conseguia ter acesso ao professor, só eu e ele. E ele sentava, ele falava, Ana, não vou levantar daqui até você aprender isso aqui, isso não é difícil. Eu ficava, mas eu não entendo, pelo amor de Deus, que dificuldade. Ele falava, não é difícil, você vai conseguir. Presta atenção. E foi a sorte. Porque depois que eu me formei no ensino médio, eu fui morar nas Filipinas e depois eu não parei mais de viajar. E o que eu aprendi com ele naquelas aulas de recuperação foi o que me ajudou, foi o básico do inglês que eu tinha para conseguir me comunicar quando eu fui morar fora do país. E uma coisa que eu preciso mencionar aqui é que eu sempre achei um jeito de ganhar dinheiro na vida. Eu acho que porque a gente não tinha muito em casa, né? Meu pai dava uma mesada pra gente. E eu nunca só recebi esse dinheiro da mesada e deixei estar. Eu sempre dei um jeito de ganhar um pouco a mais com isso. Então, eu comprava balinha na loja, vendia na escola, eu fazia brigadeiro, fazia bombom, fazia ovo de Páscoa para poder vender, comprava revista para revender. Quando eu era mais velha, eu vendia lingerie, vendia sex shop, vendia Avon, vendia Mary Kay. Tudo que vocês imaginarem na vida, eu já vendi. É uma coisa meio da minha personalidade, assim, quando eu falo com as minhas melhores amigas hoje, elas sempre falam, Ana, você sempre foi assim, né? Tipo, desde pequenininha, você nunca tava um facho, assim, você sempre tava achando alguma ideia, alguma coisa nova que você podia fazer e criar e tal. Então, acho que muito do que eu sou hoje é uma personalidade minha, que eu sempre tive. E também porque eu sempre fui rodeada de bons exemplos também, né? Assim, apesar da minha mãe ser funcionária pública, o resto da família todo, meus tios, minhas tias, sempre foram empresários, né? Sempre tiveram fazenda, essas coisas assim, ou tiveram a própria loja, a própria empresa. Então, acho que indiretamente eu sempre tive um exemplo, vários exemplos de pessoas próximas a mim que têm a própria empresa e sempre foram se virando, assim, né? Mas eu também entendo, assim, a preocupação do meu pai, porque ele queria muito que eu tivesse essa vida mais certa, porque era não menos trabalho, mas era, assim, mais garantido, né? Porque quando você tem empresa, é um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou esse foi muito bem um mês que vem não foi tão bem assim. Então eu entendo, mas eu nunca me vi trilhando essa vida garantida. Eu sempre gostei do incerto, de não ter certeza do amanhã, essas coisas. Eu sempre gostei disso, essas aventuras. Então, só para comentar que é da minha personalidade, o que eu faço hoje, eu sempre fiz desde que eu me dou por gente. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui uma menina magrinha, assim, relativamente alta. E eu me cadastrei numa agência de modelo. E eu tinha algumas colegas, assim, conhecidas que eram modelos e eu achava o máximo. Eu falava, nossa, gente, lá em Brasília tinha aqueles desfiles no shopping e tal. Eu via aquilo, eu falava, gente, que legal, né? Você ser modelo, será que um dia eu consigo? Não sei o quê. E aí eu fui tirar fotos, né? Me cadastrei na agência lá em Brasília. Não muito tempo depois, acho que um ano depois, um ano e meio, assim, no finalzinho do meu ensino médio, em 2006. Gente, eu tô velha. No finalzinho de 2006, eu recebi uma proposta de me mudar para São Paulo como modelo. E na época, gente, foi uma loucura. Meu pai não queria que eu fosse de jeito nenhum. Ele falou, não assina esse documento, não aceito filha minha trabalhar como modelo em outra cidade. Tipo, aqui até vai, mas ainda tá pertinho da gente, daqui a pouco ela vai estudar e vai virar gente na vida. Mas, e morar sozinha em São Paulo com 17 anos de idade, jamais. Ele não queria que eu fosse de jeito nenhum, mas minha mãe falava, não, ela vai ver o sonho dela, ela vai sim, eu vou assinar tudo que precisar assinar aqui, tá tudo certo. Pois eu fui, e essa fase da minha vida foi um só perrengue, mas foi muito legal. Participei do São Paulo Fashion Week, fiz várias fotos, fiz várias amigas nessa época também, que até hoje, assim, moram no meu coração. Aliás, todo mundo que eu conheci ao longo da minha jornada como modelo tem um lugar muito especial no meu coração, assim, porque é tanto perrengue que você passa junto com pessoas parecidas como você, que eu acho que te aproxima muito, sabe, dessas pessoas, assim. É muito fácil de se identificar com essas pessoas também. E deixa eu já falar alguma coisa aqui. Gente, modelo não é burra não, tá? Todo mundo tem essa ideia de que modelo é burra, essa coisa toda. Eu acho que as pessoas têm inveja. Tudo bem que, assim, vira e mexe tem umas entrevistas e fala, nossa, que comentário nada a ver. Mas você tem que pensar que muitas modelos, até das Gisele Bündchen, esses modelos famosos, gente, elas começaram a trabalhar com 13 anos de idade.
E elas só fizeram isso a vida inteira, então não é burrice. Sim, elas não tiveram a chance de estudar como você estudou, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja mais burra ou menos burra, tá? Tem uma raiva disso, de achar que modelo é tudo piriguete, essas coisas assim. Nossa, me dá uma raiva. Não, somos pessoas normais. Uma das minhas amigas modelo hoje é cardiologista, tá? Várias outras amigas minhas são modelos, hoje têm empresas, são super bem-sucedidas também, então, incluindo eu. Tem empresa nos Estados Unidos hoje em dia e eu fui modelo. Então, de burrice aqui, meu filho, zero, tá? Sou muito inteligente, isso sim. Vi uma oportunidade e aprendi a pegar a oportunidade. Só para fazer um comentário aqui, que me dá uma raiva quando as pessoas falam de modelo, assim, existe esse estereótipo, né? E hoje em dia, só para fazer uma pausa aqui também, né? Isso aqui é um podcast, então a gente pode conversar. Uma coisa que me dá raiva é essa coisa de modelo e a pessoa é modelo de Instagram. Gente, modelo é uma pessoa que tem um contrato assinado com uma agência de modelos que faz uma revista, comercial e tal. Eu entendo você fazer propaganda na internet. Agora tem um meio mundo de mulher pelada na internet que se chama de modelo. Isso aí tudo bem, essas aí não são modelos, tá? Desculpa, vocês estão sujando o nome da carreira. Você pode ser influenciadora, qualquer outra coisa, mas modelo não. Pra mim, no meu conceito, eu que trabalhei com isso quase 15 anos da minha vida, pra você ser modelo, você tem que estar assinada com agência. Essa coisa de eu posto foto pelada no Instagram, sou modelo, não tem nada de modelo não, tá? Desculpa. Pode se chamar de outra coisa, mas pra mim isso não é ser modelo. Pronto, falei. Porque é difícil você se cadastrar numa agência, é difícil você se manter numa agência, é difícil você passar num casting. Gente, eu tô grávida, tá? Então, por favor, desculpa aí os altos e baixos aqui nessa conversa. Eu tô meio hormonal demais. Tô com 7 meses. Hoje faz 7 meses. Meu nenenzinho faz 7 meses, então. Mas enfim, fui pra São Paulo em 2006 e em 6 meses eu consegui meu primeiro contrato internacional. Então, em julho de 2006, eu fui morar fora do país e até hoje eu não voltei. Então é isso. Acabou a história. Muito obrigada por ter me ouvido. Tenha um ótimo dia. Não, tô brincando. Mas, gente, foram muitas aventuras, assim, sabe? Foi muito legal. E se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais dessa parte da minha vida de modelo, eu posso voltar com histórias dessa época. Eu não tenho tanto material, assim, dessa época, porque quando eu saí do Brasil, não tinha telefone celular, não tinha GPS, não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu tinha que me achar nos lugares com mapinha de papel, abrir o mapa, ler lá em chinês, ver se a letrinha em chinês batia com a letrinha em chinês da rua, e eu me achava desse jeito. Então, eu sou dessa época raiz de ser modelo internacional. Então, tem muita história, mas eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. Isso aqui é só uma pincelada no geral. Para quem não me conhece, saber quem é a host desse podcast, quem é anfitriã do podcast aqui. Então, em 2006, eu fui morar fora do país e desde então eu já visitei 26 países. Se eu não me engano, eu morei em 12, 13 países, tipo, de morar mesmo, ficar lá pelo menos 3 meses, 6 meses, um ano. E os outros países entre 12, 13 até 26 foram visitas, né? Tipo, 1 semana, 2 semanas, só de férias, né? Assim, passando por um tempinho. Eu tenho até a lista. Se vocês tiverem interesse um dia, eu posso compartilhar a lista dos países que eu já fui. E se vocês quiserem saber mais sobre essas histórias, eu posso olhar minhas fotos antigas e ver se eu lembro de algumas histórias aí de perrengue e tal. Ou até como é a carreira de modelo, esses detalhes assim. Mas eu vou deixar vocês perguntarem, porque senão eu vou ficar entediando vocês aqui com coisa que ninguém quer ouvir. Eis que nesse meio tempo, foi mais ou menos na metade do período aí, assim, quando eu já estava trabalhando como modelo, eu tive depressão. E foi mais ou menos um ano da minha vida que eu não conseguia parar de chorar todas as noites. Eu tava assim, me sentindo muito sozinha no mundo, assim, sabe? Aliás, é engraçado me sentir sozinha, porque eu tinha um relacionamento na época, né? Essa pessoa foi incrível pra mim. Pensava, gente, eu tenho, sei lá, 21 anos de idade, eu já fiz tudo nessa vida, já conheci metade do mundo. Eu sentia que não tinha muito o que olhar, assim, pra frente, sabe? Que eu já tinha feito muita coisa, eu fui perdendo meio que interesse na vida, assim. Eu achava que não tinha mais tantas experiências que iam me surpreender, assim, na vida, né? Porque coisa que é muito importante pra gente ter na vida é sempre essa vontade de querer um pouquinho a mais. E não é questão de ganância, assim, sabe? Mas você ter sonhos, você ter goals, metas para você poder atingir. E quando você sente que você já fez tudo o que você pôde, aliás, você já fez além do que você já imaginou para você, você fica meio desnorteado assim na vida, né? Por isso que hoje em dia eu entendo também muito quando eu vejo pessoas famosas, assim, né, que tem tudo, né, assim, dinheiro, fama e tal, em depressão. E aí todo mundo fala, como assim? Mas você é tão famoso, você tem tudo que você pode ter na vida, blá, blá, blá. Eu falo, gente, eu entendo. Porque, não sei, é uma chavinha, assim, no cérebro que vira, sabe? Quando você perde o interesse pelas coisas. Ainda mais
se o seu foco na vida era só essa prosperidade, sabe? Aí quando você consegue isso, quando você consegue realizar aquele seu sonho de ou ser famoso, ou ter dinheiro, ser bem-sucedido na carreira e tal, você fala, e agora? É muito complicado, assim, esse lance da depressão. E parece que é uma coisa que fica sempre ali te seguindo, assim, também, sabe? Não é uma coisa que você teve e vai embora e sumiu pra sempre, assim, sabe? É um fantasminha que fica ali do seu ladinho, assim, sabe? E você não pode deixar oportunidade pra ele ter voz, porque senão você acaba caindo nessa roda, nesse problema todo de novo. Então eu me sentia muito mal, assim, muito sem planejamento futuro. E aí na época eu falei assim, gente, eu preciso trocar de vida. E aí foi a época que eu decidi terminar o relacionamento que eu tinha, eu parei de trabalhar como modelo e decidi fazer faculdade. E eu fui fazer gastronomia. Agora, uma pausa aqui. Todo mundo fala, nossa, você faz gastronomia, que legal. Você adora cozinhar. Gente, não é assim. Deixa eu te contar uma coisa. A turma de gastronomia tem todo tipo de gente. Tem pessoas que sim querem trabalhar com gastronomia, tem pessoas que querem só aprender a cozinhar porque é um hobby, a pessoa já tem 60 anos e não tem, já está aposentada e quer aprender coisas novas. E tem pessoas, no meu caso, eu tinha vontade de ter uma empresa nessa área. E eu nunca gostei de aprender as coisas só na superfície, né? Então eu falei assim, já que eu tô querendo mudar de vida, eu não consigo me ver passando na Universidade Federal porque eu não sou tão inteligente assim, não tenho tanto tempo para poder ficar estudando, vou ver se eu passo em alguma faculdade particular. E quando eu pensei, eu falei, bom, eu sempre tive vontade de ter uma cafeteria, um restaurantezinho assim menor e tal, então eu vou fazer gastronomia. Não porque eu amava cozinhar, porque eu não sabia fritar nem um ovo. Gente, eu não sabia fazer nada. Eu saí do país, morei fora quantos anos? 6, 7 anos, passando fome, viu direito? Porque eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Sabia fazer frango frito e arroz, era só o que eu tinha aprendido. Eu tive um ex-namorado na época que ele cozinhava muito bem, então a minha sorte foi que ele cozinhava pra gente, porque se dependesse de mim ia ser miojo só esses anos inteiros, porque eu não sabia cozinhar. Pois bem, entrei na faculdade, apanhei que só. Foi muito difícil, cara. Gastronomia não é um curso para quem quer aprender a cozinhar. Gastronomia é um curso para quem quer trabalhar na área mesmo. Mas enfim, consegui me formar e antes de eu me formar, eu consegui um emprego como chefe de cozinha. E aqui tá um adendo. Gente, não é porque você se formou em gastronomia que você é chefe, tá? Deixa eu te falar. Para você ser chefe de cozinha, assim como o modelo tem que ter um contrato com a agência, chefe de cozinha tem que ser contratado como chefe de cozinha. Quando você sai da gastronomia, você é cozinheiro, tá? Só para avisar isso para todo mundo, porque quem faz gastronomia sabe disso. Para a pessoa se chamar de chefe, eu acho que ela tem que ter muitos anos na área e tal. E eu realmente acredito que ela tem que ter, no mínimo, pelo menos uma vez na vida, trabalhado para alguém de carteira assinada com o nome chefe de cozinha. Porque senão você é um cozinheiro e você gosta muito do que você faz, não tem problema. Eu tive na minha carteira assinada chefe de cozinha, então foi muito legal, porque lá estava eu, com 20 e poucos anos, formada em gastronomia, já chefe de cozinha. O que na época também não foi um problema, mas logo eu cansei também, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida agora? Eu já tô com a carteira assinada na parte mais alta da minha profissão. Lógico que tem os restaurantes, podiam ter outras experiências que eu podia ter ido atrás, mas eu sentia, assim, no meu coração que não era isso, assim, sabe? Eu sentia que não era esse o final, assim, que a vida não seria ficar lá em Brasília, trabalhando como cozinheiro o resto da vida e tudo mais, porque eu até gostava de cozinhar, né? Depois que eu aprendi a cozinhar, eu comecei a gostar de cozinhar. Eu sempre fui muito ligada, assim, sabe? Com Deus e o universo, e eu sentia uma coisa, assim, no meu coração que falava, tá bom, mas não é isso ainda, sabe? Você tem que continuar andando. E às vezes eu parava, não, mas a vida tá tão de boa aqui, né? Tá até confortável, mas aí passava mais um dia, eu sentia, não é isso, você tem que continuar andando. E eu me joguei no mundo de novo. Então, depois de ter trabalhado como chefe de cozinha há alguns anos, eu decidi trocar tudo de novo na minha vida, cansei. Fui eleita Miss 2 vezes, então nesse período que eu estava na faculdade, eu estava com saudade de ser modelo também, então eu ainda trabalhava como modelo lá em Brasília um pouco, e aí eu participei de concursos de Miss também. E se vocês tiverem interesse nesse assunto, me avisem, porque eu posso destrinchar esse assunto um pouco mais em outro episódio. Depois de ter sido Miss e ter trabalhado como modelo de novo lá em Brasília, eu decidi procurar por um contrato internacional de novo. E eu consegui. Só que dessa vez, quando eu consegui esse contrato para poder sair do país, eu fui para a Turquia. E eu me lembro bem que eu me fiz uma promessa. Eu falei, eu nunca mais volto para Brasília até eu ter um lugarzinho no mundo para chamar de meu. Porque todas as vezes que eu estava viajando nos anos anteriores, desde que eu saí em 2006, era sempre assim, eu ia para um país, ia para o outro e tal, ficava mais ou menos um ano, voltava para casa,
Ou seja, eu ainda chamava a casa da minha mãe de casa, ficava alguns meses, matava a saudade, fechava mais uma série de contratos, viajava de novo o mundo todo, voltava para casa, descansava, eu sempre tentei ficar pelo menos um ano assim inteiro fora, né? Para valer a pena a passagem, porque a passagem é muito cara. E naquela época eu trabalhava muito na Ásia e é muito longe, né? Então, cada vez que você vai pagar uma passagem para lá, era uma paulada de muitos R$ 1.000. Então, eu tentava fazer o máximo que eu conseguia nesse meio tempo. Então, dessa vez, eu tinha muito certo para mim. Eu falei, gente, olha, experienciei Brasília, fiz faculdade, trabalhei na minha área, mas não era só isso. Eu preciso continuar e eu sinto que o meu futuro não vai ser aqui. Então, eu me fiz uma promessa de que eu só voltaria para casa para visitar a minha família depois que eu estivesse bem estabilizada, onde quer que eu estivesse morando e que eu tivesse a minha casa nesse lugar, aí eu voltaria para visitar os meus pais. Nessa época também foi muito difícil, porque muitas das minhas amigas na época lá no Brasil me chamavam de doida, né? Falavam, gente, a sua vida tá tão certa, tá tudo aqui, por que você não conhece alguém aqui? Vai atrás de construir sua vida e tal. E eu falava... É uma coisa maior do que eu, assim, sabe? Eu sinto dentro do meu coração que a minha fase aqui acabou. Essa foi a minha fase. E agora eu tenho um chamado em algum lugar do mundo. Eu não sei, mas eu vou descobrir e depois eu conto. Por isso que hoje eu tenho um podcast que é para poder contar essas histórias. E assim, nesse meio tempo, enquanto eu estava em Brasília, eu comecei a me aproximar muito de Deus, assim, sabe? Porque quando eu cresci, a gente ia na igreja no domingo, né? Eu cresci na igreja católica, eu fazia catequese, essas coisas todas, mas não era eu não senti que existia, assim, uma relação entre eu e Deus, sabe? Era tipo, eu ia lá, rezava, ia para casa e pronto. Não tinha uma conversa aberta. Depois, quando eu saí do Brasil de novo, que eu decidi não voltar mais, eu comecei a me aproximar muito mais de Deus. Antes de eu sair do país, algumas amigas minhas do Brasil começaram a me levar na igreja evangélica com elas e eu achava muito legal, assim, o jeito que o pastor falava de Deus e tal. Eu falava, nossa, eles falam de uma maneira tão próxima, assim, né? Eu nunca tinha sentido essa proximidade a Deus, assim, como se fosse meu pai. Eu sempre senti aquela coisa, Deus tá lá muito longe e eu tô aqui. E eu achei muito legal essa época, eu sou muito grata a essas minhas amigas também que me levaram na igreja nessa época, porque me fez criar um tipo de relacionamento diferente com Deus que eu ainda não tinha tido até aquele momento. Pois bem, saí do país, passei muito perrengue de novo, trabalhei como cozinheira também fora do país, o que foi muito legal. E isso que eu acho mais interessante, assim, que eu espero que vocês percebam na minha história, porque eu percebo isso na história, que parece que nunca tem um ponto sem nó, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Ana, como você faz tanta coisa? Em vez de se especializar numa coisa, você faz um pouquinho de tudo e tal, mas eu falei, gente, mas pra mim é o que faz sentido na minha vida, porque eu fiz gastronomia, aprendi um monte, e uma hora que eu tava passando um perrengue, não sabia o que fazer, eu fui trabalhar como cozinheira fora do país. Então, assim, foi muito bom pra mim. E é assim com tudo, né? Então, eu sinto assim que as coisas que eu faço, as coisas que eu aprendo, não são necessariamente coisas que eu vou fazer até o final da minha vida, mas que eu sei que em algum momento eu vou precisar dessa cartada, eu vou precisar dessa experiência, né, ali. E sempre foi assim. Então, depois vocês me contem no final se vocês percebem isso na história também ou não, ou se você percebe isso na sua vida também. Tem muitas pessoas que às vezes você conhece que estão ali só naquele momento para te ajudar, depois você nunca mais tem contato, mas você é eternamente grata àquela pessoa. Ou às vezes você faz um curso também que você fala, será que vai valer a pena? E tem uma fase da sua vida que você fala, ainda bem que eu fiz aquele curso, ainda bem que eu aprendi essas coisas que eu aprendi, mas também talvez não necessariamente você use isso até o resto da sua vida, né? Então, enfim, é assim como eu vejo o mundo, tá? Eu pretendo voltar aqui em outros episódios para poder contar algumas experiências de milagres que eu tive na minha vida também, que eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso. E não no sentido de tentar impor religião ou crença em ninguém, mas eu tive muitos momentos que eu tenho certeza que foi Deus que me ajudou. E eu acho importante dar o crédito, sabe? Você pode acreditar no que você acreditar, você pode também não acreditar em nada, mas eu acho que também é muito legal a gente juntar, assim, histórias de pessoas que passaram por momentos que você quase morreu, talvez, alguma coisa assim, e que você tenha sentido que foi um milagre na sua vida, né? Eis que nessa minha última viagem, dessa última vez que eu saí do país, eu também fui aprendendo outras coisas. Teve um momento da minha viagem ali que eu quis aprender nutrição. Eu queria muito saber cuidar do meu corpo e também ajudar outras pessoas a perderem peso de uma maneira mais saudável. Então, eu fiz uma pós-graduação em nutrição funcional, enquanto eu viajava o mundo. Acho que eu troquei de país umas 4 vezes, era à distância, enquanto eu ia estudando para fazer minhas provas, para poder passar meu TCC e tudo mais. E eis que eu cheguei em Nova York. E, gente, o dia que eu pisei em Nova York, eu falei, isso aqui vai ser minha casa.
Foi a primeira vez, assim, eu visitei vários países. Eu sinto que minha alma veio da Grécia, porque eu tenho uma conexão muito forte com a Grécia. E os amigos que eu fiz lá e aquela cidade no geral, a energia daquela cidade ali de Atenas, me deu uma coisa muito forte assim no meu coração. Então eu sou muito conectada com a Grécia. Mas quando eu cheguei em Nova York, eu falei, aqui eu me encontro, aqui eu me encontrei. Porque em inglês eles têm essa fala, né, que Nova York é um melting pot. É uma panela derretida de coisas, é tipo um fondue. Lá em Nova York tem um pouquinho de tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu não me sentia estrangeira, eu só me sentia mais uma pessoa lá, entendeu? Em outros países, eu era sempre a estrangeira. É porque eu não falo a língua, eu não sou de lá e tal. E é bem assim, você consegue ver quem não é daquele país. Tipo, eu na China, óbvio, eu não sou chinesa, não tenho cara de chinesa, não falo chinês. Mesma coisa na Grécia, mesma coisa na Turquia, mesma coisa em outros países. Mas quando eu cheguei em Nova York, eu falei, gente, todo mundo aqui é de algum lugar do mundo. Então, assim, isso aqui é meio que a capital do mundo. Eu achei muito legal. E eu falei, eu vou morar aqui. Aqui vai ser o lugar que eu vou chamar de meu. Aqui vai ser a minha casa. E, pois bem, eu fiz isso mesmo. Depois de muito perrengue que eu passei pelo mundo, eu cheguei em Nova York e lá eu falei, aqui eu vou ficar com unhas e dentes cravada nesse lugar. Vou fazer minha vida. Consegui meu visto de trabalho, consegui me associar a uma agência, mas eu também trabalhei com várias outras coisas. Eu fui babá, eu trabalhei em pizzaria, eu trabalhei caminhando cachorro, eu criei uma coleção de moda praia, abri minha empresa, também comecei a minha linha de maquiagem vegana também, porque eu sempre tive uma conexão muito grande com os animais, né? Eu não comentei isso aqui antes, mas meu pai, ele tem uma chácara onde ele tem vários cachorros que ele acha na rua e leva pra lá. Vários. Acho que uma época ele tinha 70 e tantos cachorros na casa dele. Então eu sempre queria ser assim, muito próxima de bicho, assim, sabe? Então quando eu tava conversando com a minha antiga sócia, ela falou, por que você quer vender Mary Kay, vender maquiagem dos outros? E por que você não começa a sua própria marca? Eu falei, como é que eu vou começar uma marca? Você tá doida? Eu aqui, imigrante, nada a ver. Ela, não, é assim, assado e tal. Essa pessoa trabalhava em farmácia, né? Farmácia de manipulação. Ela foi me dando as dicas. Eu falei, gente, será que eu consigo? Eu falei, bom, não custa nada tentar, né? Se não vender, pelo menos eu mesmo uso minha marca, não tem problema. Porque os produtos não são testados em animais, são todos veganos e os ingredientes são orgânicos e tal. Então eu falei assim, pelo menos eu e algumas amigas vamos usar produto bom. Assim, natural e tal. Sem afetar a vida dos animais. Então, lá em Nova York, eu realmente cheguei e vivi tudo e mais um pouco, assim, que eu achava que eu podia ter o direito de viver. E, assim, foi um período muito mágico da minha vida. Eis que também eu conheci o senhor, meu marido, né? Conheci ele lá em Nova York. É um capítulo toda à parte, essa relação minha com ele. Mas a gente se conheceu lá e lá nós moramos durante muitos anos. Eu também ajudei várias amigas minhas a se mudarem para Nova York e passar um tempo lá comigo. Toda amiga minha que falava assim, eu sempre quis ir para Nova York. Eu falava, mulher, vem me visitar. Vem me visitar, fica aqui em casa, a gente dá um jeito, vamos dividir a cama, a gente dorme junto, não tem problema. A gente dá um jeito, mas assim, se o seu problema é não ter um lugar para ficar em Nova York, agora você não tem mais esse problema, pode ficar na minha casa. Eu abri minha casa para muitas pessoas, porque eu falava assim, gente, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. O problema é falta de oportunidade, eu dou oportunidade. Assim, se o problema é falta de lugar, pode ficar na minha casa. Não tem emprego para os outros, não posso oferecer emprego, mas eu posso oferecer um apoio moral. E foi muito legal, porque eu realmente tive muitas amigas que tiveram essa experiência em Nova York na época. E eu acho que foi muito porque eu ficava pilhando essas pessoas para poderem ir para lá. Eu sempre fui meio que assim, sabe? Eu tava até agora no Brasil conversando com as minhas amigas. Elas falam, toda vez que a Ana vem, ela fica tentando convencer a gente a mudar para os Estados Unidos, aí lá ficar com ela, não sei o quê. Gente, mas é que eu sou muito assim, sabe? Como eu passei muitas superações, eu passei muitas dificuldades, eu tento incentivar as pessoas a irem atrás dos próprios sonhos, a irem atrás das próprias realizações. Porque o que mais me mata na vida é olhar para pessoas que têm tantos sonhos e não fazem nada, não vão atrás do que elas querem. E não tem problema, né? As pessoas viverem qualquer tipo de vida, contanto você esteja feliz, contanto que você esteja bem, né? A gente não tá feliz 100% do tempo. Me mata, assim, quando eu vejo uma pessoa que parece que a alma da pessoa tá apagada, assim, sabe? Porque eu tive que comer o pão que o diabo amassou pra conseguir ter essa história toda que eu tô contando pra vocês aqui. É porque eu tô pincelando muito por alto. Mas eu sofri muito. Foi muito, 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 muito difícil. Mas eu também tive uma fé muito grande. E, inclusive, quem me levou pra Nova York foi Deus.
E eu tenho que contar essa história um dia. Eu sempre vi de várias pessoas, assim, enquanto eu trabalhava como modelo. Se um dia você quiser ir para os Estados Unidos, é melhor você pensar só em ir para Miami, porque com o perfil que você tem, você nunca vai conseguir ir para Nova York. Porque Nova York é high fashion, você nunca vai conseguir ir para lá. Então, foi uma coisa que eu ouvi tanto na minha vida, que eu nunca pensei na possibilidade de talvez ir para Nova York. Eu não era uma pessoa também que cresceu pensando, eu vi vários filmes de Nova York, eu tenho um sonho com Nova York, que vontade. Eu nunca tive vontade de conhecer essa cidade, porque era tão além do que eu tinha ao meu alcance, que eu nunca nem tinha vontade. Era a mesma coisa de ir pra Disney quando era criança, eu nem tinha vontade, porque era tão surreal, tão longe da minha realidade, que eu não tinha vontade de ir pra Disney. Achava legal ouvir a história das pessoas e tal, mas assim, não me afetava muito, porque realmente a gente não tinha dinheiro, então eu sabia que eu nunca ia pra Disney. Hoje eu moro perto da Disney, tá? Só pra vocês saberem. Enfim, se um dia vocês quiserem mais detalhes aí de como foi que Deus me trouxe pra Nova York, eu conto pra vocês. Depois que eu já tinha me encontrado, inclusive depois que eu fui pra Nova York, eu consegui visitar minha família, consegui realizar meu sonho de ter minha casa lá e sair pra poder visitar a família. Então, pra mim, eu tava vivendo meu sonho, assim, sabe? Nossa, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso e tal. Tenho minha linha de maquiagem, tenho minha linha de biquíni, eu tenho minha empresa e tal. Nossa, que legal, venci várias barreiras e tal. E eis que a gente teve que se mudar pra Flórida. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi mais ou menos um ano também que eu fiquei em depressão de novo. Foi muito, muito, muito difícil, porque eu senti que eu tive que abandonar tudo pra poder vir pra cá. Mas assim, Deus sempre tem um plano maior pra você do que você imagina, né? Na época eu não entendi, eu tava muito chateada e demorou muito tempo pra eu conseguir meio que aceitar a ideia do que estava pra acontecer, mas eu falei, tudo bem. Deus me mandou pra cá, é isso que tem pra hoje, entendeu? Quem sabe meu capítulo em Nova York acabou, vamos ver a vida. Mas foi um ano bem difícil. Mas aí, nesse meio tempo, eu falei, bom, não posso ficar parada, então fui atrás de fazer mais coisas. Fui entregar comida, fui vender chocolate de novo, fazer ovo de Páscoa, fui me virando da forma como dava. Foi muito difícil começar a vida do zero, porque apesar de eu ter viajado o mundo inteiro, eu sempre viajava com o contrato certo, com a casa já no jeito, né, um apartamento, um lugar para poder morar com as outras modelos e tal. E eu não precisava, assim, pensar em como fazer amigos, porque tinha as meninas do apartamento e você conhece outros modelos brasileiros também. Então, eu sempre viajei a trabalho. E quando eu vim para Gainesville, eu vim para acompanhar uma pessoa. Então, assim, eu não tinha nada para fazer aqui. E foi muito difícil por causa disso. Eu me sentia muito solitária e ele trabalhava muito, muitas horas, 7 dias na semana, 24 horas. Era uma loucura. Eu quase não encontrava com ele, que era a única pessoa que eu conhecia aqui. Então eu pensei, gente, como é que a gente faz amizade depois de velho, hein? Eu não lembro mais como é que você faz para conhecer pessoas. Eu falei, bom, tem que começar a fazer algumas aulas, alguma coisa assim, para poder engajar e conhecer pessoas, né? E aí foi nessa época que eu virei coach de CrossFit. Porque eu falei, bom, melhor a gente conhecer pessoas na academia. Eu já treinava CrossFit em Nova York. Então, quando eu mudei pra cá, a primeira coisa que eu fiz, vou achar uma academia de CrossFit aqui também. E aí, Niki, eu estava na academia aqui, eu falei, gente, por que eu não viro coach, né? O melhor a gente conhecer pessoas vai ser dando aula. E lá fui eu, dando aula de CrossFit para as pessoas. E fiquei muitos anos lá dando aula também. E eu também fiz maquiagem em noiva, né? Eu pensei, bom, eu tenho uma linha de maquiagem, nada melhor do que eu trabalhar com essa maquiagem. Então, eu me cadastrei em alguns sites que tem aqui sobre de casamento, essas coisas assim, né? E comecei a trabalhar como maquiadora de noiva também. E fui dando um jeito aí na vida. Compramos nossa casa e eu falei, nossa, que legal. Primeira vez na vida que eu comprei uma casa, né? Que massa, meu nome tá na casa. A gente sofrendo horrores para conseguir pagar essa casa, mas deu tudo certo. E é muito engraçado como às vezes eu acho que a gente tem que ter dar ouvidos para nossa intuição, sabe, assim, porque eu não gostava de morar no apartamento, porque eu passei minha vida toda morando em apartamento, mas a cidade que eu moro hoje, ela tem muito espaço, ela tem muito verde, ela tem muita fazenda, e eu pensava assim, gente, eu não consigo ficar nesse lugar apertadinho, só eu e a Jazz aqui o dia inteiro, e a gente começou a olhar para casa para poder comprar. E o dia que eu cheguei nessa casa, eu bati o olho e falei, essa aqui vai ser a minha casa. E foi muito doido, assim, porque na época todo mundo me falava, não compra essa casa, vocês são doidos. Um casal jovem, vocês nem têm filhos, o terreno é gigante, vai dar um trabalho, a manutenção desse lugar. E eu falava, não, sabe por quê? Porque essa casa não tem possibilidades. Existiam outras casas na época que tinham, pelo mesmo preço, que eram casas novas, só que era assim, ó, eles chamam em inglês cookie cutter. Que é tipo um cortador de biscoitinho, que você vai o mesmo formato para todas. E eu falava assim, gente, se for para morar a meio metro de distância do meu vizinho, eu moro num apartamento. Se eu for comprar uma casa, eu quero espaço. Eu não quero ver nem vizinho na frente, nem atrás, nem do lado, eu quero espaço. Eu procurei durante vários meses. Vários meses. No dia que eu desisti,
No outro dia, eu recebi um e-mail com a foto dessa casa. E eu falei, vou lá ver, e eu vim, e era isso, e a gente falou, vamos colocar logo o dinheiro, vamos agilizar e tal, e conseguimos. E dito e feito, a casa só ficou no mercado 24 horas, e tinham 5 pessoas tentando comprar essa casa ao mesmo tempo. Eu nunca me arrependi, tá? Inclusive, nenhuma das minhas decisões eu nunca me arrependi delas. Pra ser bem sincera, já escolhi muita besteira na vida, mas ainda assim, hoje eu olho pra trás e eu vejo que tudo foi necessário pra me ajudar a chegar onde eu tô hoje. E eu sempre fui muito de seguir as minhas intuições. Eu não comentei muitos detalhes aqui nessa história, porque a história já está longuíssima, mas sempre quando eu sinto assim meu coração ardendo antes de fazer uma decisão, por mais que seja uma coisa muito inalcançável, eu vou com essa decisão, com essa escolha. Porque parece que é a decisão certa, assim, sabe? E até hoje tem sido, então acho que eu tô no caminho certo. Depois que a gente comprou a casa, eu me cadastrei num site para ser pet sitter, para poder cuidar de cachorros. E o resto é história, gente. 2019... comecei a receber cachorros. 2020, vocês sabem como foi o ano de 2020, porque eu e o Stefan tem amigos que são médicos, óbvio, que estavam em Nova York trabalhando nessa época. Gente, eu tenho um áudio de, assim, 1 hora gravado no telefone com a amiga dele que estava lá. É um relato que é surreal. Surreal. As pessoas que trabalharam em medicina em Nova York naquela época, acho que vão ficar marcadas para sempre, assim. Porque foi muito traumatizante, sabe? Eu só ouvi o relato dessa médica, foi uma coisa mais surreal da minha vida. Mas eu dei graças a Deus, eu falei, ainda bem que eu já estava em Gainesville, porque eu já estava aqui estabilizada e tal. Então, assim, você vê que quando as coisas são para acontecer, elas acontecem, né? Deus não dá ponto sem nó, né? Porque foram 2 anos que eu passei em Gainesville até essa pandemia acontecer. Durante a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas adotaram cachorros ou compraram cachorros. O que aconteceu depois? Elas tiveram que voltar ao trabalho e não sabiam o que fazer com os cachorros. Então, eu estava aqui para isso. A maior parte dos meus clientes são médicos e enfermeiras que precisam trabalhar muitas horas. E foi meio que o nicho que eu achei de clientes, assim, né? E acho que é uma coisa muito importante para você que quer ter empresa, descubra seu nicho. Decida qual nicho você vai entrar, porque não dá para você entrar e atender o mundo inteiro. O meu nicho foram médicos, porque na época era o que eu mais tinha acesso, né? Todos os amigos do meu marido no hospital. E aí hoje eu já atendo médicos e enfermeiras de 4, 5, 6 hospitais aqui na região inteira. Todo mundo me conhece. É a Ana do Jazz, que atende todos os enfermeiros e os médicos. E aí foi muito legal, porque a empresa foi crescendo e começou tudo com um sonho. Então começou pequenininho, eu sozinha, né? Um cachorro atrás do outro e tal. Depois eu engravidei, aí durante a minha gravidez eu falei, gente, como é que eu vou fazer quando essa criança nascer? E aí a minha família me ajudou durante um tempo, né? E aí depois virou uma empresa real. E é muito doido pensar que uma coisa que eu comecei assim meio que como um hobby, como uma coisa tipo, vou fazer isso, mas também vou trabalhar com 3 outros empregos. Hoje em dia eu sou responsável pela vida de muitas pessoas, assim, sabe? Então é uma bênção muito grande na minha vida essa empresa. Foi muito suor, muito perrengue, muitos e muitos e muitos e muitos casos de cliente, de vida, de tudo. Jazzes tem um monte de história. Mas eu fico muito feliz em saber que o fato de eu ter ido atrás de ver o meu sonho, hoje eu posso ajudar tantas famílias, né? Porque diretamente de funcionários eu tenho pelo menos umas 20 pessoas que trabalham para mim, aqui com os cachorros. E indiretamente deve ser umas 30 ou mais pessoas que trabalham pra gente, porque tem contador, bookkeeper, advogado, o pessoal que cuida do jardim, manutenção. Eu acho que a gente move muitos empregos nessa cidade com essa empresa. Entre a empresa que eu criei e a empresa que meu marido tá criando hoje de medicina, é assim, a gente conhece todo mundo nessa cidade. O que eu achei muito interessante também, porque às vezes eu paro para conversar com ele e falo, se a gente estivesse em Nova York ainda, nunca que eu ia ter conseguido abrir uma empresa dessa. Trabalhar com cachorro é muito legal, gente. É muito legal. É muito, muito, muito legal. E foi muito engraçado também, porque quando eu comecei a cuidar dos cachorros, eu também tive muita gente me falando para não fazer isso, principalmente meus sogros. Você vai destruir sua casa, vai ser muito ruim pra você, não faça isso, não sei o que lá e tal, vai fazer outra coisa. Gente, era tanta gente que me julgava quando eu comecei a receber os cachorros aqui. E eu falava, a casa é minha, eu sei o que eu vou fazer, eu gosto do que eu faço, eu vou trabalhar com isso. E é muito engraçado, porque depois que você fica bem sucedido com alguma coisa, as pessoas falam que você é cheio de orgulho, né? Agora tudo bem e tal. E o mais engraçado que eu acho de tudo é que um dia minha mãe comentou que tinha umas pessoas no Brasil, assim, meio que falando, nossa, a Ana fez tanta coisa, trabalhou disso, daquilo, e hoje em dia ela tá cuidando de cachorro. Eu falei, gente, eu ganho mais do que todas as pessoas que eu conheço no Brasil limpando cocô de cachorro. E eu tenho muitas pessoas que dependem de mim porque eu limpo cocô de cachorro. Então, assim,
Cada um na sua, né? Mas é muito engraçado como, assim, as pessoas têm uma ideia de sucesso, né? Para algumas pessoas, sucesso é tipo assim, você passou no concurso público, você casou, você teve filho, você tá bem. Para algumas pessoas, sucesso é você ter uma família bem-sucedida, né? Assim, uma família saudável, tá tudo certo, achar o amor da sua vida e ter sua família linda que você sempre planejou. Algumas pessoas é carreira, para mim é os dois. Mas pra mim, eu acho que, assim, eu considero uma pessoa bem-sucedida uma pessoa que faz o que ela quer, né? De coração e alma, assim. Acho que isso é o sucesso verdadeiro. Porque não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você viajar o mundo, não adianta você ter todas as oportunidades do mundo e você não tá feliz, né? Não adianta. Então, assim, pra mim o sucesso é você fazer uma coisa que todos os dias você acorde e você ter um brilho no olhar. E é isso que eu falo pro meu marido também, porque às vezes quando as coisas estão meio difíceis, eu falo assim, gente, nada na vida vem fácil, a gente tá sempre passando por barreiras e barreiras e barreiras, mas não tem um dia que eu levante e fale, nossa, não quero ver meu dia, que saco, hoje é segunda. Eu trabalho 7 dias na semana, minha empresa tá aberta 7 dias, 365 dias no ano. Mas hoje em dia eu já consegui também ganhar dinheiro de uma maneira passiva, né? Porque assim, apesar de trabalhar bastante, eu consigo ter os meus horários e tudo mais. E eu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, então assim, eu realmente não tenho do que reclamar. Uma coisa também que as pessoas me perguntam muito, por que Jazz? Bom, se você não sabe, o nome da minha cachorrinha é Jazz. E quando eu tive que decidir, assim, qual seria o nome da empresa, né, quando a gente foi abrir o Jazz, eu falei, eu quero Jazz's Wonderland, né, tipo, o país das maravilhas da Jazz. E muita gente veio me encher o saco, falou assim, mas tem que ter outro tipo de nome, porque esse nome não é intuitivo, não dá pra pessoa ter ideia do que essa empresa é sobre, né? Porque a maioria dos lugares de cachorro são assim, Pet Paradise, Camp Dog, Dog não sei o quê, Dog isso, Dog aquilo. E o meu é Jazz's Wonderland, não tem nada a ver com nada. Mas eu falei assim, gente, a Jazz mudou minha vida, né? Foi o primeiro cachorro que eu tive depois de adulta, que eu cuidei de 6 semanas, até hoje eu cuido dela, tá com 8 anos. Então, ela mudou minha vida. Então, eu gostaria de achar um jeito de eternizar essa memória tão especial que eu tenho da primeira cachorrinha que eu tive sozinha, assim, depois de adulta, né? Então, por isso que chama Jazz's Wonderland. Então, eu sei que o nome não é aquele nome uau, que legal, que nome intuitivo, que maravilha, dog boarding facility, blá, blá, blá. Não, é Jazz's. Mas um dia eu quero que essa marca seja aquela coisa que qualquer pessoa no mundo que ouvir Jazz's vai saber que é um lugar de cachorro também, entendeu? Sim, e além desses cursos todos que eu falei pra vocês que eu fiz aí, eu também fiz curso profissionalizante de sono de bebê. Eu fiz o curso de sono do bebê como mãe primeiro. E aí, quando a Olivia nasceu, eu achava que eu lembrava as coisas que eu tinha aprendido no curso. Mas eu esqueci tudo. Aí eu falei, vou fazer o curso profissionalizante dessa vez, porque eu não vou esquecer, eu vou aprender assim, nos detalhes. Então, hoje eu sou uma consultora do sono de bebê. E, de novo, eu não fiz essa formação porque eu queria trabalhar com isso. Eu fiz essa formação porque eu queria aprender. Eu tenho uma vontade de querer aprender as coisas, sabe? Eu não queria só aprender a cozinhar, eu aprendi no nível hardcore, chefe de cozinha e gastronomia. Eu não gostava só de fazer crossfit, eu quis aprender e tirar licença para poder aprender a fazer todos os movimentos certinho e virar coach de crossfit. Então, tudo que eu faço na vida, eu sempre aprendi assim, no máximo que existe da linhagem de estudo daquela área. Então, quando eu fui aprender coisas de bebê, aprendi a fazer o curso de bebê para ser uma profissional na área de bebê. Quando eu fiz curso de maquiagem, não queria só automaquiagem, eu fiz um curso com a maquiadora da MAC para poder fazer maquiagem profissional nas pessoas. Então, assim, eu sempre achei que o melhor investimento que eu pudesse fazer na vida fosse em mim mesmo com estudo, né? Apesar de eu não gostar de estudar, eu nunca fui aquela pessoa, tipo, book smart, né? Que gosta de estudar matemática, química, física, essas coisas. Eu sempre gostei muito de estudar coisas que são aplicáveis na minha vida, né? Então, eu descobri que não é que eu não gostava de estudar. Eu não gostava daquelas matérias, daquela coisa quadrada do colégio. Mas eu gosto muito de aprender. Eu tenho uma sede muito, muito, muito grande por aprender. E eu sempre gosto de aprender primeiro para depois eu poder, de repente, expandir isso e fazer isso virar uma empresa. Por exemplo, hoje em dia aqui no Jazz a gente oferece banho e tosa, mas eu não queria só contratar um tosador, porque eu falei assim, gente, esses são os meus clientes, meus bebês. Como é que eu vou colocar esses cachorros na mão de uma pessoa que talvez vá lá e machuque eles e corte eles, porque eu não sei que tipo de formação que existe aí no mercado para tosador. Então eu falei, eu vou fazer um curso, eu vou aprender, porque eu tendo os meus parâmetros, assim eu posso saber quando eu for contratar uma pessoa, entendeu? Eu posso fazer primeiro para saber a dificuldade, saber quanto que vale eu não ganhar, quanto que vale eu não cobrar pelo serviço e tudo mais. Eu sempre gostei de aprender tudo primeiro para depois eu passar para frente, passar para outra pessoa. Então hoje eu também sou tosadora profissional, entre todas as outras coisas que eu sei fazer da vida. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, gente, você tem vontade de fazer isso? Fala e faz, não fica parado esperando.
A vida passa muito rápido, sabe? Depois você vai ver, você tá com 40, 50, 60 anos e todo amargurado que você não viveu suas coisas porque você só trabalhou com uma coisa que você não gostava. Pra mim é inconcebível gastar tempo de vida e horas fazendo coisas que você não gosta. E eu já fiz muito isso, já trabalhei com vários empregos aí pela vida, diferentes, mas eu sempre senti que eu não tava assim, meu coração não tava ardendo da forma como eu gosto, quando bate forte e tal. E eu sempre sei quando eu tô no caminho certo, porque eu falo, gente, agora eu tô em paz. E referente, assim, só pra fechar com chave de ouro aqui, né? Que todo mundo fala assim, Ana, mas você tem tempo, como é que você tem tempo pra fazer isso tudo? Gente, o segredo da vida, posso contar? É você ganhar dinheiro de uma maneira passiva. Porque apesar da minha empresa estar aberta 7 dias na semana, eu controlo os horários que eu trabalho. Então, assim, hoje em dia eu já consegui ter a empresa no nível que ela roda sozinha, sem eu estar ali todos os dias. Eu só tenho que acompanhar as coisas, mas eu consigo acompanhar a distância de qualquer lugar que eu tô. Tanto que quando eu vou para o Brasil, minha empresa continua funcionando normalmente. E eu posso estar em qualquer lugar do mundo, minha empresa vai funcionar. Assim, me dá uma dor no coração de sair, ficar muito tempo longe, porque eu falo, vai que acontece alguma coisa, né? Porque esse aqui é meu filho, né? Essa empresa é meu filho. E eu gosto de ter certeza que tá rolando tudo bem, assim, mas hoje em dia eu posso ter um podcast e tô ganhando dinheiro enquanto tô falando com vocês, entendeu? Por exemplo, fazer maquiagem noivas era legal, só que demorava muitas horas, assim, tipo, ganhava dinheiro, era massa, eu conhecia várias pessoas. Mas eu falo, gente, eu vou vender só online hoje essa maquiagem, porque a maquiagem vai vendendo online aí, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e tá vendendo, e é isso. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã, eu malho às 6 horas da manhã, eu estou grávida de 7 meses, eu malho 5 dias na semana, faço crossfit, e levo minha filha na escola, e trabalho ali no Jazzes, e cuido da minha maquiagem também, vira e mexe, estou lançando produto novo. Agora eu tô tentando estar mais ativa no Instagram também, para poder postar os produtos novos que eu tô lançando com a minha linha. E é isso, entendeu? Tipo... Eu não aceito não como resposta, gente. Pra mim a palavra impossível não é nada. Pra mim a palavra impossível é I am possible, que em inglês é eu sou possível, entendeu? É isso. Pra mim não tem nada que seja impossível. Depois de ter passado tanto perrengue, de ter comido pão que o diabo amassou, eu acho que não tem nada que seja impossível mesmo, sabe? Então é isso, gente. Esse foi esse episódio. Ficou super longo. Eu cortei esse negócio em 20 mil vezes, porque a cada 5 minutos tem um cachorro latindo aqui do meu lado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos episódios vão ser um pouquinho mais interativos, com histórias mais legais, mas é porque eu queria dar uma baseline, um ponto de partida para o podcast, para as pessoas saberem quem eu sou, quem é a Ana Carter, da onde eu vim, por que eu vim e o que eu faço, como é que eu tenho tempo, como é que eu vivo a vida. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado entediados e sintam-se livres de colocar nos comentários perguntas, questionamentos. Se você quiser saber alguma parte da minha vida aí mais em detalhes, eu posso voltar e criar um outro episódio sobre esse assunto também. Agradeço muito vocês estarem aqui, a paciência de vocês, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!